Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nosso terceiro dia de aula de Teologia Sistemática 5, matéria de Eclesiologia, matéria de Doutrina da Igreja. É o segundo bloco, nossas aulas estão sendo gravadas. Então vamos agora para as características distintivas da Igreja. Página 724 do Gruden. Quero fazer também um debate aqui com vocês. Aqui valeria a pena a gente ler todo essa porção e paulatinamente, porque aqui abre margem para muita discussão. Muita discussão. Então, eu vou tentar fazer aqui nesse segundo bloco uma síntese, mas, assim, poderíamos ler, né, tanto da página 724 quanto até a 726, para a gente fazer um supra-sumo. Eu vou tentar aqui, agora, fazer uma análise do que ele está dizendo aqui, uma análise do que entendemos na história da igreja e, ao mesmo tempo, chegar nos nossos dias e trabalhar alguns conceitos, porque, afinal de contas, quais são as características da igreja verdadeira? O que Jesus e os apóstolos deixaram como revelação absoluta? E aqui se desprenda mais uma vez de qualquer tradição, seja protestante, seja reformada, seja católica, apostólica, romana. Vamos lembrar que se há características da igreja verdadeira, ela foi deixada pelo dono da igreja, ou seja, pelo Rei dos Reis, e pelos apóstolos como esses súditos que nos trazem a revelação de Deus. Ponto. A partir desse critério que nasce a igreja. Ora, se nasce nesse critério e se ela foi preservada durante vários séculos, então é aí que eu quero chegar com vocês, mas ao mesmo tempo quero fazer essa análise e quero enxergar alguns pontos e nessa construção eu quero também entrar aqui alguns caroços de angu com vocês, porque afinal de contas é um seminário teológico. Então, como eu disse, existem assuntos, não é que nós não tratamos na igreja, mas não dá tempo. A discussão não se torna uma discussão muito proveitosa, pode gerar dúvidas. E, irmãos, não tem pior coisa do que gerar dúvida na cabeça das pessoas. A dúvida, ela é um gatilho, muitas vezes, para o diabo trabalhar. E a gente não tem que levar dúvida, a gente tem que levar o esclarecimento da verdade, tá bom? Beleza? Então, vamos lá? Irmã Elisângela, leia para nós esse slide, característica da igreja verdadeira, essas duas confissões, tanto de Augsburgo, que é a de Lutero, quanto as palavras também de Calvino, por favor. Características da igreja verdadeira. A congregação de santos na qual o evangelho é ensinado corretamente e os sacramentos também não ministrados corretamente. São ministrados. Também são ministrados corretamente. Isso. Então, essa é a primeira declaração, ou seja, o que é uma igreja verdadeira na perspectiva de Lutero? É o lugar onde os santos se reúnem, é uma congregação, é uma eclesia, é um ajuntamento, a gente pode chamar de assembleia, de congregação, de ajuntamento, ou como a própria palavra é igreja, né? É o lugar onde esses santos se reúnem, no qual o evangelho é ensinado. O evangelho é ensinado. Perceba, se ensina o evangelho. Se ensina as boas novas. Entenda aqui, irmão, como evangelho, né? A palavra de Deus. Pastor, e o Velho Testamento está dentro do evangelho? Claro que está dentro do evangelho, irmãos. O evangelho é toda a palavra de Deus, é toda a boa nova. Então, uma profecia do Antigo Testamento, o cumprimento é o Novo Testamento. Mas ela começou lá atrás. O próprio Lutero dizia que o Velho Testamento, aliás, Agostinho, o Velho Testamento é o botão da rosa. Botão de uma rosa. Ela já nasce. E o Novo Testamento é o desabrochar dessa rosa. É isso. A gente entende o Evangelho como boas notícias, porque a maior notícia de todas é o Messias prometido lá atrás veio, o nome dele é Jesus. E ele é o Cristo, o Senhor. Ele morreu e ressuscitou e nos comprou com alto preço. Então,
igreja verdadeira é um lugar onde esses que foram separados por Deus, esses santos separados, ouvem o quê? O verdadeiro evangelho, ele é ensinado corretamente. E os sacramentos também são ministrados corretamente. Aqui, perceba, ele usa a palavra sacramento. A gente vai chegar lá na frente, nos meios da graça. Hoje nós não vamos gastar muito tempo com isso, porque eu quero abordar outros focos aqui com vocês. Mas Lutero, quem era Lutero? Lembra quem era Lutero, irmãos? Lutero, ele era um monge agostiniano. Depois ele ganha uma Bíblia de um bispo, estuda a Bíblia, e ali nasce a Reforma, onde ele fixa na porta da Igreja Central as 95 teses, mostrando a nossa igreja, ou as nossas igrejas, estão erradas nesses 95 pontos. E ali, é óbvio, ele causou mal-estar, foi feita ali as reuniões e ele foi excomungado. E antes de ser morto, ele foi salvo e levado para um vilarejo, e lá ele foi protegido. E ali ele conclui toda a sua obra de tradução da Bíblia e traduz para o alemão, imprime a Bíblia no alemão, e aí pronto, a reforma protestante estava estabelecida. Então, para ele, sacramentos era praticamente o que para nós os meios da graça. Quando ele fala os sacramentos também são ministrados corretamente, é porque agora ele está dizendo o seguinte: olha, os sacramentos não salvam mais. Tem que ser ensinados corretamente. Mas por quê? Porque ele não era um monge, irmãos. Então, na cabeça de Lutero, então, não tinha problema os sacramentos. Depois vem Calvino, e que é o grande teólogo da Reforma. Calvino foi o grande teólogo. Ele já traz outra definição. Então, eu não vou entrar aqui muito na questão dos sacramentos, tá? Mas só preste atenção quando ele fala que os sacramentos têm que ser ensinados corretamente, tá? Então, aceite agora, no primeiro momento, como um pressuposto de que se eu tenho, né, se eu entendo, de fato, os sacramentos de forma correta, não como algo redentivo, então, tudo bem. Vamos lá, irmãos. Só antecipando para não gerar dúvida em vocês, tá? A gente vai trabalhar bastante isso no meio da graça, no capítulo que fala sobre os meios da graça. Vamos lá. Viver na igreja é importante? Sim ou não? O que vocês acham? Participar da ceia é importante? Sim. Quem falta à igreja está no inferno? Não. Não. Quem deixa de cear vai para o inferno? Não. Perceba, então, os irmãos, então, por exemplo, vamos fazer a leitura que os nossos meios da graça é porque, de fato, nós, quando obedecemos, recebemos graça. Mas o propósito não são, vamos dizer assim, os mandamentos propriamente ditos, os sacramentos propriamente ditos. Estão entendendo? Para a Igreja Católica, os sacramentos eles acabam sendo quase que autorredentivos. Você precisa praticar os sacramentos. Para o protestante, você não precisa, porque na perspectiva católica, é como se fosse assim, são as obras católicas. Se eu estou fazendo aquelas obras, eu sou um católico. Para nós, não são as obras que importam, é a fé. Pode ver que Lutero, o brado de vitória de Lutero era o versículo lá de Romanos, que também se repete lá em Abacuque: o justo viverá pela fé. Ou seja, então ele entendeu que sacramentos não salvam, mas os sacramentos são importantes na perspectiva dele. Ficou claro? Alguma dúvida até aí, não? Ficou claro, Elisângela? Pode perguntar, tá, irmãos? Eu quero esclarecer. Nossa aula aqui ela é em tempo real, né? É o assíncrono. Vocês podem perguntar, tá? Os irmãos em EAD vão ter que fazer essas perguntas por outros caminhos, né? Então, pode perguntar, irmã Elisângela. Não, pastor, é que uma pessoa chegou em mim e falou assim, não acho que é necessário ter uma igreja para poder pregar a palavra de Deus. Igreja física. Você pode pregar em qualquer lugar. Pode ensinar em qualquer lugar.
Ela não está errada de todo, porque, de fato, a gente pode fazer isso em qualquer lugar. Agora, eu digo para a irmã, existem características que definem uma igreja? Sim. Então, essa irmã, ela falou uma verdade, mas ela não falou toda a verdade. Realmente, a gente não precisa de uma igreja para pregar o evangelho. Podemos pregar na praça, podemos pregar nos lares, podemos pregar nos hospitais, nas escolas. Agora, o fato de fazermos desses lugares da proclamação, ali não se tornam necessariamente igreja. Então, eu posso ouvir um pregador da praça todas as semanas e ser abençoado por essas mensagens, mas eu não estou vivendo igreja, concorda? Eu posso participar de uma reunião numa casa todas as semanas e durante 5 anos e não necessariamente estar vivendo igreja. Mas estou sendo abençoado? Estou sendo ministrado? Estou. A graça de Deus está me atingindo? Tá. Porque... Então, eu posso participar de um projeto até numa escola, num hospital, numa capelania, e fazer parte daquele grupo. Ali é um lugar em que se proclamamos o evangelho, ou ensinamos o evangelho, um asilo, por exemplo, vou lá levar a palavra de Deus aos velhinhos, ensino os velhinhos, estudo a Bíblia com os velhinhos, nem por isso aquilo é uma igreja. Ali é um lugar de proclamação. Perceba, lugares de proclamação é uma coisa, e igrejas são outras coisas. Como que nós entendemos o que é uma igreja? É um lugar que tem características que são respaldadas pelo evangelho. Então, por isso que aqui nessas definições de Lutero e de Calvino, é ensinado todo o evangelho e os mandamentos ou sacramentos são ministrados corretamente. Por exemplo, nós não cremos nos sacramentos, mas nós temos ordenanças. Quais são? Batismo e a ceia. Então, numa igreja verdadeira, a característica dela é um lugar onde nós nos reunimos com ordem e decência, debaixo de uma autoridade pastoral, e ali todos estão debaixo da igreja, e lá praticamos o quê? Praticamos o batismo e praticamos também o quê? A ceia, juntamente com o discipulado, juntamente com a adoração. Dali, trazemos pessoas para serem evangelizadas. Ora, vamos buscar as almas fora. Perceba, a igreja, ela tem características distintas. Então, mesmo que eu consiga ganhar alguns para Cristo e tome a liberdade de batizá-los, mas não significa necessariamente que ali vira uma igreja. Pessoas que se aventuram para fazer a obra de Deus dessa forma, e depois, tá bom, batizou, e aí, não vai cuidar dessas pessoas? Não vai mais discipular essas pessoas? Vai deixá-las ao léu? Perceba, então eu que vivo um cristianismo independente, estou gerando cristãos independentes para quê? Para a gente viver separadamente? Perceba, olha aí, olha como que vai abrindo perigos. Ora, o projeto igreja é o quê? É ajuntamento, não é separação. Separação é Torre de Babel. Pentecoste é a união. Lembra que na Torre de Babel, os homens foram dispersos por causa da sua arrogância e Deus multiplicou, dando línguas a eles, e aí eles criam ali os povos e as nações e se multiplicam, para que não se tornem mais arrogantes, e eles não consigam mais acessar a Deus. Agora, olha o oposto. Agora, porque nos rendemos a Deus, a Cristo, nós recebemos o batismo com o Espírito Santo e somos agora unidos nas línguas. E agora há o reencontro. A Torre de Babel há a dispersão. No Pentecoste, a união. E todas as línguas louvam agora ao mesmo Deus e compreendem o mesmo evangelho. Pode ver que é só o Espírito Santo quem nos une no mundo, como povo. Podemos ser brasileiros, judeus, italianos, somos unidos pelo poder do Espírito Santo e nos tornamos agora o quê? Igreja. E aí por isso que a gente faz parte dessa igreja mística, do corpo universal, católico. E místico porque é de todos os tempos. Então perceba, irmã, o projeto igreja é ajuntamento, que começa onde? Localmente e depois geralmente, espalhado onde quer que esteja, né? Universalmente. Agora, essa pessoa, ela está querendo se emancipar, talvez ela teve experiências ruins e agora ela está querendo seguir o cristianismo isolado dela. Aí eu digo para você, irmã, ela vai para o céu ou vai para o inferno? Aí, ó como é legal. Ela está errando com relação aos critérios.
as características. Mas eu não posso condená-la. Mas ela está abrindo precedentes para uma vida perigosa. Porque agora ela é uma cristã solitária. Ela é uma ovelha sem aprisco. Ou, se for uma pessoa que se autodenomine um ministro, é um ministro sem aprisco. Vamos lá, meus irmãos. Eu sou um pastor enquanto eu tenho um rebanho. Se eu deixo de cuidar de um rebanho, eu só tenho dom pastoral. Eu não estou em exercício. Então não adianta nada eu ser um pastor e não pastorear. Porque o dom que Deus me deu é para que eu exercite. E onde eu vou exercitar esse dom se eu não tenho aprisco? Não tenho ovelha? Ou seja, eu me emancipo dos critérios sagrados. Porque o meu dom é para que seja usado na igreja ou com as pessoas. Então, perceba, essa irmã, ela, não vou falar que ela não pode ir para o céu, porque lembra que no primeiro bloco lemos Romanos 10, do 9 ao 13. Todo aquele que invocar ao Senhor será salvo. Mas eu afirmo, sem medo de errar, que é uma irmã equivocada, que ela está com um cristianismo enviesado, né? E ela está também com o cristianismo agora, eu diria, independente. E ela não desfrutará dos mandamentos recíprocos. Percebam, irmãos, a Bíblia vai dar vários mandamentos que a gente só consegue desfrutar no contexto de uma igreja local. Por exemplo, amai uns aos outros, carregai os fardos uns dos outros, perdoai-vos uns aos outros. É vida em comunidade. Se eu sou uma pessoa que não vive igreja, os mandamentos recíprocos, eu não vou desfrutá-lo. Eu posso até desfrutar da salvação, mas eu sou incompleto, porque como igreja eu só me completo com um ou outro. E não de forma livre. Essa forma assim, eu me reúno na casa, eu participo ali da praça, eu vivo igreja do meu jeito. Quem vive igreja do seu jeito não está debaixo de autoridade de ninguém. E dentro do projeto igreja tem os dons, e os dons ministeriais com papéis distintos, em que o Espírito Santo deu dons de líderes e deu dons para outros serem liderados. Se essa pessoa recebeu um dom de líder, mas não está liderando ninguém, é porque ela se desfigurou. E se ela recebeu um dom para ser liderada e ela não aceita a liderança de Deus, também se desfigurou. Perceba, ela está muito vulnerável. Concorda? Entendeu? Então, respondeu, né? Tá bom? Entendi, então, respondeu. É uma pena, é uma pena. Mas é os chamados desigrejados, né? A gente tem que orar por eles, irmãos. E mais cedo ou mais tarde, né, esperar que eles realmente se unam a uma igreja. Pastor, eles vão para o inferno? Não estou dizendo isso. Mas eles vão viver uma vida solitária, sem amigos, sem desfrutar de muitas bênçãos de Deus. Irmã, só uma última coisa, ó. Na comunhão, o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Salmo 133. Na comunhão. E a comunhão a gente vive aonde, irmã? Na praça, na pregação? Ali é um trabalho esporádico. A gente vive comunhão na igreja, porque o nome igreja é ajuntamento. Ah, mas a minha casa é uma igreja. Então, maravilha, sua casa é uma igreja? Comece um trabalho na sua casa. Ganhe pessoas, discipule pessoas, batize pessoas, peça ajuda para outros pastores, faça uma coisa estruturada, porque tudo que é do Espírito Santo, diz Paulo lá nos livros de Coríntios, tem ordem e decência. Ou seja, tem papéis distintos. Ah, não, eu quero fazer o meu evangelismo do meu jeito. Tá bom. Fique à vontade. Pessoas assim não servem para caminhar comigo, mas eu tenho paciência com elas. É verdade. Eu vou ter paciência porque pessoas assim, muitas vezes tiveram uma experiência traumática. Agora, não é o fato deles terem uma experiência traumática que eles têm que colocar o projeto que Deus deixou como um projeto vil. Me entenda, irmã? Projeto Igreja não é obra de homens. Projeto Igreja é o mistério que estava oculto. E a multiforme sabedoria de Deus é manifesta na terra pela igreja. Olha só, eu estou abrindo uma porta aqui, mas deixa eu explicar. Quando Paulo fala sobre a multiforme sabedoria, imagine um arco-íris, irmãos. Um arco-íris. Ou, pelo menos, uma paleta de cores. Imagine que dentro daqui você tem várias cores, sabe? Vários blocos
cores primárias, cores secundárias, tudo isso daqui. A Bíblia vai falar que a multiforme sabedoria de Deus é manifesta pela igreja. Dessa ideia de coisas múltiplas. Quem revela isso no mundo é a igreja. Quem mais? Mais nada. Ou seja, esse projeto, que é o mistério que estava oculto, na minha opinião, assim como o Gruden fala que é a igreja guardiã do reino, a igreja é um dos mistérios mais preciosos de Deus para a Terra. É um dos projetos mais brilhantes de Deus para a Terra, que Deus deixou. Agora, perceba, não é o fato de uma pessoa ter passado por uma experiência ruim que ela vai pegar esse projeto que Jesus inaugurou, que os apóstolos, guiados pelo Espírito Santo, fundamentaram, e vai jogar no lixo. A gente tem que se resolver, buscar uma igreja que a gente se adeque. E aí começar o projeto. Porque é essa a vontade de Deus. Então, percebam que o projeto de Deus, de todo plano redentivo, tem a ver com a igreja, tem. E nós estamos vivendo esse momento. Então, se ela teve uma experiência traumática com a igreja, com o pastor, ela tem que buscar outros e aprender. É simples, tá bom? Mas vamos lá. Então, voltando aqui. Agora, a segunda afirmação aqui é a segunda afirmação de Calvino. Leia para nós, Lisângela, por gentileza. Onde quer que ouçamos a palavra de Deus puramente pregada e ouvida, e os sacramentos ministrados conforme instituídos por Cristo. Ali, e não se deve duvidar, existe uma igreja de Deus. Olha só que interessante a declaração de Calvino. Ele também usa aqui também a palavra sacramento, porque para ele sacramento tem a ver, mais uma vez, lembrando, irmão, para eles, naqueles dias, sacramentos era batismo, era ceia, era frequentar a igreja. Então, só que não de uma forma legalista, tá? Tá bom? Então, façam essa leitura. No caso, Calvino já não é como Lutero, que era um monge. Calvino é uma outra história. Mas, assim, então, os sacramentos, entenda, ele faz uma outra definição. Agora, olha que interessante. Onde quer que ouçamos a palavra de Deus, dando uma ideia de que pode ser em qualquer lugar. Puramente pregada e ouvida. Aqui tem tem um anúncio, mas tem aqueles que são ouvintes, ou seja, é um lugar que nós nos reunimos. Não é só um anúncio na praça, mas eu ouço também. E os sacramentos são ministrados conforme instituído por Cristo. Olha só como que ele faz uma afirmação legal. Vírgula, ali, vírgula. E não se deve duvidar. Existe uma igreja de Deus. Por que essas duas afirmações são tão importantes naquele contexto? Porque a Igreja Católica ela tinha a afirmação de que elas eram a única igreja verdadeira e que qualquer um que saísse deles era condenado por Deus. E aqueles, então, estão mudando a chave. Não, não é assim, não. Não é assim. O que vocês estão falando, vocês criaram na tradição e com os magistrados. Mas as Escrituras dizem outra coisa. As Escrituras dizem que todo aquele que invocar o Senhor será salvo. E as Escrituras dizem que Deus tem muitas ovelhas e que essas ovelhas ouvem a voz. E essas ovelhas aprendem e praticam. E essas ovelhas obedecem, guardam os mandamentos. Essas ovelhas seguem a Jesus e a sua palavra. Essas ovelhas estão fundamentadas nas doutrinas dos apóstolos e dos profetas. Ali é uma igreja. E aí eles redefinem nesse contexto, tá bom? Ficou clara essas temáticas aqui? Tudo bem? Então, perceba que aqui, no caso de Lutero, o evangelho é ensinado corretamente. E aqui Calvino já diz que a palavra de Deus puramente pregada e ouvida dá uma ideia um pouco mais profunda. Percebam, Calvino é genial, irmãos. Calvino, ele é o grande teólogo que nasce logo no início da Reforma Protestante. Calvino, irmãos, guardem isso, irmãos. Tudo de Calvino tem que ser lido, apreciado, escutado. A gente pode até não concordar em algum ponto ou outro, mas com certeza 90%, 95%, a gente vai falar assim, que brilhante. E a gente tem que lembrar o seguinte, hoje vocês estão aqui, ó, no mundo tecnológico, a gente está aqui com todas essas informações e livros. Calvino, nesses dias, tinha simplesmente a Bíblia. E depois, pastor, qual o livro ele ia se alimentar? Ele se alimentava nos pais da igreja.
Agostinho, Crisóstomo, Ambrósio, Gregório de Nissa, Basílico, Santo Antão, e aí, pastor, quem mais? Ele pegava todos esses pais da igreja, e era essa a biblioteca dele. Ele não tinha Russell Shedd, Gruden, ele não tinha Erickson, Bancroft, entendeu? Para nós isso tudo é muito óbvio, chover no molhado. Mas ele não tinha, ele tinha a Bíblia, ele tinha uma teologia católica totalmente desviada, e ele tinha os pais da igreja, então ele tinha que comer lá nos pais da igreja, sendo que toda a releitura quem fez foi os católicos, e toda a distorção foram os católicos. Mas ele conseguiu ir lá na igreja primitiva, aprender com os grandes homens de Deus do passado, e principalmente com quem? Com Bíblia. Por isso que Calvino foi um monstro, entendeu? Lutero, ele faz a tradução, ele pega ali, ele traduz para o alemão, ele era gigante, mas Calvino era essa mente que pensava, que conseguia articular, pensar, colocar os pingos nos is, os pontos em cada momento. Agora, não pensem vocês que Lutero também não errou e que Calvino também não errou, tá, irmãos? Seria tolice. Nós não canonizamos os nossos grandes heróis do passado, tá bom? Nem entre os apóstolos e profetas, e muito menos os pais da igreja, os reformadores, tá bom? Beleza? Tudo bem até aí? Alguma dúvida, pergunta? Tranquilo? Então vamos voltar aqui para o material do Gruden. Abram lá na minha página 724, meus irmãos. Na de vocês, outra página, né? Da irmã Elisângela, e quem comprar a nova edição. Então, vamos aqui agora, rapidamente, quero ir para o texto aqui, vamos lá. Não, é aqui. Deixa eu mudar aqui para vocês. Vamos lá, olha só, irmãos, vamos lá. Leia para nós, irmã Beatriz, a primeira parte, né, aqui do livro. Logo no 1, existem igrejas verdadeiras e falsas igrejas. O que faz uma igreja uma igreja? O que é necessário para existir uma igreja? Pode um grupo que se diz cristão tornar-se tão diferente do que deve ser uma igreja que tal grupo não deva mais ser chamado de igreja? Nos primeiros séculos da igreja cristã, houve pouca polêmica sobre o que era uma verdadeira igreja, mas apenas uma igreja em todo o mundo, a igreja visível, espalhada em todo o mundo, que era naturalmente a igreja verdadeira. Essa igreja tinha bispos, clérigos locais e templos que todos podiam ver. Até aí, Fia. Então, perceba, irmãos e irmãs, no começo, essa situação, essa discussão, ela não era tão, vamos dizer assim, relevante, porque só havia o cristianismo. E vocês têm que lembrar que nos primeiros séculos, ser cristão era assumir uma religião e você poderia morrer a qualquer instante por causa da perseguição romana. Ou seja, uma pessoa só se tornava verdadeiramente cristão quando ela realmente tinha essa consciência que poderia morrer a qualquer hora. Logo, a conversão era realmente a base de uma pessoa iniciar a fé. Então, uma pessoa realmente só iniciava no caminho de Cristo se ela verdadeiramente estava convertida. Porque ninguém iria passar por perseguições e até mortes, simplesmente porque acharam bonito o sermão do pastor. Peguemos exemplos, irmãos, de pessoas que se converteram e eles eram pessoas ricas, comerciantes ricos. E que nas primeiras perseguições dos imperadores, eles foram considerados traidores, porque estavam seguindo agora um novo rei, e um novo Deus, e um novo Senhor. Lembra da máxima? César é o Senhor? O que seria o Senhor? Não é o Senhor de importância, é o Senhor como Deus. César é Deus. Kyrios, no grego, é Deus. No inglês, nós não temos mister para um senhor qualquer e lord para o rei. Quem é chamado
né? O rei Charles é Lord Charles. Jesus é Lorde dos Lordes. Entenderam? Então, rei dos reis. César era rei, senhor ali, leia-se como rei, como Deus. Então, quando falávamos que César era Deus, ele tinha nele a divindade, e colocava-se que Jesus era Deus, era uma afronta a César. Então, César, ele não queria disputar, porque era o Império Romano, a sua divindade com ninguém. Alguns imperadores toleravam, outros não. Então, em alguns períodos na igreja primitiva, quando aconteceram de alguns imperadores irem contra os cristãos, era por quê? Porque se levantava que esse grupo era um grupo independente e um grupo que não seguia leis. E era um grupo que, inclusive, tinha um outro rei e um outro Deus. E que eles diziam que seguiam outras leis que eram acima das leis do Império Romano. Então, na vaidade de um imperador, eles viam aquilo como uma afronta. E aí eles iam para cima desse grupo e diziam: ou vocês declaram que o Império Romano tem as leis realmente corretas, que vocês vão obedecer essas leis e que vocês vão aceitar a César como Deus ou como grande rei. Se eles falassem que não, eles eram então destituídos, eram tomados tudo que tinham, as suas posses, e alguns eram literalmente jogados nas arenas, eram queimados vivos, viviam uma vida de humilhação. Ou seja, para uma pessoa se tornar cristão no Império Romano, ela estava disposta a renunciar tudo. Então, percebam, nos primeiros séculos, se tornar uma igreja verdadeira era uma conversão genuína. Depois que o imperador romano faz com que a igreja cristã se torne a religião oficial, agora já não é mais a conversão. Uma pessoa poderia se tornar cristã simplesmente porque agora ela vai participar do quê? Do Império Romano. Era uma questão de status quo. Logo, o imperador é cristão. Os bispos são cristãos, os governadores e prefeitos são cristãos, os senadores são cristãos. Por que você vai ser um pagão? Então, você era uma questão de identidade política e de network político. E é nesse momento que a igreja começa, aí onde nasce, ali é onde é jogado, eu diria, é jogado as heresias no meio da igreja, começam ali, irmãos. Porque o bispo agora não é mais uma figura que preserva a palavra pela palavra, mas é uma figura que agora tem o poder político e religioso nas mãos e trabalha junto com o imperador. Então, o que acontece? Então, nos primeiros séculos, não havia, assim, uma separação. Depois, houve essa separação. E aqui que a gente fez essa leitura. Então, aí, o que existia apenas naquele período? Só a igreja visível. Só a igreja visível. Agora, eu te pergunto, nessa igreja visível, era todo mundo nesses primeiros séculos que foram cristãos de verdade? Não, a gente vai ter muitos episódios na Bíblia. Ananias e Safira, por exemplo. Então, não é o fato de você estar na igreja visível que te autentica a ser um cristão verdadeiro. Concorda? Ananias e Safira, eles demonstram que eles eram verdadeiros? Se eles fossem verdadeiros, eles seriam mortos. Alexandre o Latoeiro, ele era um cristão verdadeiro, aquele que Paulo questiona? Não, porque ele se sai do meio, ele se rebela contra Paulo e etc. e tal. Então, mesmo nessa igreja pura, alguns não eram verdadeiros. Mas o que sobrava era o quê? Era a igreja verdadeira. Logo depois, ali no começo da Idade Média em diante, aí vai misturando muito o cristão verdadeiro e não, é onde nasce o catolicismo romano. Então, qual que é a grande ideia aqui deles, irmãos? É mostrar o quê? Que essas igrejas que eram verdadeiras, elas vão se perdendo aos poucos. E aí elas vão se tornando igrejas, como é chamado de falsas. Tudo bem até aí? Tranquilo? Tá dando para entender? Então vamos continuar a leitura. Eu vou tentar seguir a leitura e vou dar pausas, porque com essas pausas a gente vai explicando, tá bom? Por que esse assunto é importante, irmãos?
Percebam, há pouco eu defini um conceito bastante importante sobre o que era uma conversão, o pertencer da igreja verdadeira. Era o que? Era preservar pela sã doutrina, era para ter ali o novo nascimento, a salvação em Cristo, a fé nas Escrituras, uma vida de consagração e de santidade, de renúncia. Percebam? Não era isso? Então, até aí tudo bem, né? Tranquilo? Então, esses eram os conceitos. Agora, o que aconteceu com essa igreja? Essa igreja foi se enveredando para práticas antibíblicas. Por exemplo, né, a questão da idolatria, a questão da veneração por amuletos, né, por objetos sagrados. Percebam? Um novo cristianismo vai sendo montado dentro da onde? Dentro da igreja verdadeira. Estão entendendo? Isso era chamado de relíquias. Só para vocês terem uma ideia, irmãos. Logo depois que os imperadores romanos fazem, né, essa declaração de que agora o cristianismo era a religião oficial, então muitos romanos e muitos habitantes ali do Império Romano, de várias cidades e povos, eles iam até Jerusalém conhecer os lugares sagrados. Então, eles iam até Jerusalém, e ali eles né, todo mundo queria levar um pedaço da cruz, só para vocês terem uma ideia. Que começaram a ter o quê? Um apreço pelas relíquias. Ora, se a cruz foi importante, eu quero um pedaço dela para mim. Então, só para vocês terem uma ideia, algumas frases como assim, como essa, por exemplo, que ali na Idade Média, daria para se construir um castelo com tantos pedaços de pau que falavam que era a cruz de Cristo. Outros diziam, dava para construir uma arca de Noé, porque todo mundo ia para Jerusalém e chegava alguém e falava, eu trouxe um pedaço da cruz. Já estava no 6º século, 7º século, e ainda tinha pedaço da cruz. Ou seja, será que era a cruz mesmo? Claro que não, né, irmãos? Percebam, a busca por relíquias. Então, iam na casa de Jesus, queriam levar um pedaço da pedra, e da roupa. É dali que as relíquias começam a ter ali um valor maior do que a palavra. Percebam, naquela igreja que era verdadeira, eles começaram a ter práticas agora pagãs. Aí é onde se criam as imagens, e ali logo alguns começam a adorar as imagens. Percebam, irmãos, é muito curioso isso. Isso é a história da igreja. Se você quiser saber mais, nós temos 2 módulos lá. História Eclesiástica 1, que a gente trabalha do início do cristianismo até o ano 500, e História Eclesiástica 2, que a gente trabalha do ano 500 até por volta de 1500. Então, assim, a gente faz um apanhado. E História Eclesiástica 2 é o grande momento que a gente realmente avalia o catolicismo romano, com todas essas práticas. Então, perceba, da igreja verdadeira nasce agora uma nova igreja dentro dela que não tinha nada de verdadeiro. Estão entendendo? E aí começam, e aí se perdem. Então, continua para nós a leitura onde a irmã parou, irmã, por gentileza. Qualquer herege que fosse achado em algum sério erro doutrinário era simplesmente excluído da igreja. Mas, na reforma, foi levantada uma questão crucial. Como podemos reconhecer uma igreja verdadeira? A Igreja Católica Romana é verdadeira ou não? Para responder a tal questão, era necessário decidir quais eram as características distintivas de uma igreja verdadeira. Não há dúvida de que na Bíblia fala de falsas igrejas. Paulo assim se refere aos templos pagãos. Antes, digo que as coisas que lhes sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus, em 1 Coríntios 10, 20. Ele diz aos coríntios que, quando ereis gentios, deixáveis conduzivos aos ídolos mútuos, em 1 Coríntios 12, 2. Esses templos pagãos eram certamente falsas igrejas ou falsas assembleias religiosas. Além disso, as escrituras falam de uma assembleia religiosa que é de fato uma sinagoga de Satanás, em Apocalipse 2:9 e Apocalipse 3:9.
dar uma pausa até aí. Então, percebam que as próprias escrituras já vão apontar também que pode ter igrejas que se enveredem por um erro. Lembrem-se, por exemplo, que Paulo, certa ocasião, ele vai dizer o seguinte: se alguém se disser cristão e vive no pecado, se afasta dos tais, porque ele não é um cristão. Mas o próprio Paulo também fala assim: nós não devemos nos afastar das pessoas, porque como iremos pregar para ela? O que Paulo faz é uma separação entre um cristão verdadeiro e um não cristão. Então, o cristão verdadeiro tem que ter compromisso com aquilo que ele faz. Então, sobre essa parte, tudo bem até aí, né? Tranquilo? Aí, o próximo parágrafo, Beatriz, vai fazer a síntese do slide que acabamos de ver, que seria as declarações de fé luterana, chamada a Confissão de Augsburgo, e também a Declaração de Calvino. E agora vai para a próxima página, 725, no primeiro parágrafo. Por gentileza, minha irmã. 725, no primeiro parágrafo. Isso. Parece apropriado, isso, obrigado. Parece apropriado tomar a posição de Lutero e Calvino sobre as características da igreja verdadeira, como correta ainda hoje. Opa, deixa eu dar uma pausa aqui. Essa frase é muito legal. Porque essa igreja visível, ora ela pode ter se desviado. Ou seja, se Lutero e Calvino reposicionou, vamos fazer uma primeira análise aqui. O reposicionamento de Lutero e Calvino tem base nas escrituras? Podem falar. Tem. Tem. Para nós é um pouco estranha a expressão sacramentos, mas vocês já fizeram uma leitura do que são sacramentos. Seriam as ordenanças, seriam os meios da graça que chamamos, né? Então, tem base. Tranquilo. Logo, então, se nós queremos realmente considerar isso, a gente precisa fazer essa avaliação dizendo o seguinte: é bem possível também que essa igreja de Jesus, hoje, ela possa também, a igreja verdadeira, repetir dos mesmos erros que foi a igreja católica. Concorda? Se a igreja católica, num primeiro momento, ela seguia, vamos dizer assim, se a igreja de Jesus seguia num padrão correto, e depois ela se torna na igreja católica apostólica romana, quem nos garante que a igreja protestante também não possa ir no mesmo caminho? Então, para que a gente possa realmente se pontuar adequadamente, as considerações de Lutero e Calvino parecem serem coerentes. E quais eram as declarações? Vamos ver mais uma vez o slide, só para a gente, né, só para a gente reprisar a memória aqui, né? Olha lá, está aqui. A congregação de santos na qual o evangelho é ensinado corretamente, os sacramentos também são ministrados corretamente. Ou seja, é um lugar, não uma basílica, não uma igreja, não um mausoléu, um templo, mas é um lugar onde se reúne. Que lugar? Pode ser em qualquer lugar. Numa praça, pode ser num cenáculo, pode ser em qualquer lugar. Se nesse lugar é uma reunião daqueles que se dizem cristãos, por isso são separados do mundo, são chamados de santos, o evangelho é ensinado corretamente, e os sacramentos também são ministrados corretamente, ali é uma característica de uma igreja verdadeira. Percebam, não estamos destacando denominação, nem nome, nem grupo, nem nada. Estamos destacando ali, pelo menos, duas coisas. Um ajuntamento de um povo que adora a Deus e que aprende a palavra de Deus. Ponto. Se ali é feito tudo isso, e ele se mantém de forma estruturada, harmoniosa, fazendo tudo que as escrituras ensinam, é uma igreja. Essa é uma característica de uma igreja verdadeira. Calvino também vai dizer a mesma coisa. Onde quer que ouçamos a palavra de Deus puramente pregada e ouvida, e os sacramentos ministrados conforme instituídos por Cristo, ponto. Calvino ele é categórico, por Cristo, dando aquela ideia. Cristo, leia-se tudo aquilo que ele deixou e os apóstolos e profetas registraram. Ali, e não se deve duvidar, existe uma igreja de Deus. Ou seja, essa é a característica. Então, essa consideração serve para a gente para sempre, porque ela tem respaldo escriturístico. Joia? Tudo bem? Voltando, né, ao nosso livro. Então, agora, vamos voltar, né? Porque, assim, percebemos, a gente está indo com bastante calma, porque eu quero aqui fundamentar algumas coisas com vocês. O mais importante para mim é ensinar vocês, é fazer vocês pensar, né, nessas preciosidades aqui e a gente aprender junto.
Então, continuando aqui, então, agora leia para nós aqui, Beatriz, desse parágrafo, lá embaixo, nesse parágrafo, as 3 últimas linhas, quando a pregação de uma igreja... Quando a pregação de uma igreja oculta de seus membros a mensagem do evangelho de salvação pela fé, de modo que ela não é proclamada com clareza, ficando mesmo sem ser proclamada por um tempo, o grupo que ali se reúne não é uma igreja. Ou seja, o que ele quer dizer agora aqui, o nosso irmão Gruden, nesse parágrafo? Essa igreja, se ela começa, vamos supor que ela nasce com propósito nas máximas de Lutero e Calvino, povo convertido, que vai ali aprender a palavra, vamos supor que depois esse povo começa a falar de outras coisas, querem ganhar dinheiro, querem fazer política, querem só educar os filhos, e agora estão falando sobre alimento, vida saudável, vida fitness, e de repente essa comunidade começa a falar, afinal de contas, a gente precisa se atualizar com esse mundo contemporâneo. A gente tem que falar de política, a gente tem que falar da vida, tem que falar de saúde, tem que falar de alimento. E aí essa igreja começa a falar de tanta coisa e de repente já não é mais pregada a palavra de Deus, nem ensinada a palavra de Deus. Ali é uma igreja? Não. Entenderam? Parece bobo, mas aqui eu fui numa contramão, bem de propósito, e até usei dessa analogia um pouco agressiva por meio da didática, mas eu poderia colocar aqui como um desvio também nas práticas religiosas. Começamos a buscar aqui a revelação, começamos a buscar a profecia, começamos a buscar apenas o que o profeta me diz. Percebam? Parece que não, mas aí está dentro mais da nossa linha protestante ou não? Pentecostal e avivado ou não? Eu estou indo para sentir, porque eu tenho que sentir a presença, e perceba, eu quero ouvir o que Deus tem para mim amanhã, no meu trabalho, com quem eu vou me casar, o que vai acontecer com meu filho, ou seja, percebam, é a palavra que está sendo pregada? São aparentes dons? São. Mas aí é o puro evangelho? Perceba, tem uma característica que se assemelha à igreja, mas está fora daquilo que Jesus e os apóstolos ensinaram? Estão entendendo? É a prosperidade que importa, é a campanha da bênção, é a cura pela cura, estão entendendo? Então, eu estou falando em algumas coisas aqui para nos chocar mesmo, para sacudir a roseira. Porque, irmãos, igreja tem a ver com Deus, igreja tem a ver com a palavra, igreja tem a ver com essas características distintivas que o mestre e os apóstolos deixaram. Tudo que foge disso, mesmo que bem intencionados, porque eu não vou falar que a irmã que está ali querendo buscar uma profecia, buscar uma cura, uma bênção, uma resposta, ela não é mal intencionada, mas ela é ingênua, ela está indo à igreja do Deus vivo, como muitos vão a um centro, como vão a uma reunião espírita, elas querem uma resposta para a vida. Tudo bem, respeitamos quem vai para essas religiões, mas percebam, a igreja do Deus vivo tem que ter os critérios do Deus vivo. Porque a igreja católica apostólica romana, quando a gente fala que eles começaram a buscar ali as práticas erradas, num primeiro momento, não foi assim da água para o vinho. Foi devagar, meus irmãos. Era a relíquia, era a cruz, era Jerusalém, era o manto de Jesus. É um pedaço da casa do apóstolo Paulo. É um pedaço da casa de Pedro. Percebam? Se até hoje nós, quando vamos a Israel, e a gente vê ali situações e lugares em que os apóstolos passaram, se a gente vê lá, por exemplo, poços, que eram poços do Velho Testamento, isso nos impressiona. Nós temos maturidade de saber que nós não podemos adorar aquilo. Imagina aquele povo que era ainda um povo que vivia o paganismo romano, o panteão grego-romano, que agora foi cristianizado por causa... E tudo virou. Então, no primeiro momento, o catolicismo não nasce assim do dia para a noite. Pá, nasceu. O Papa e o Bispo falaram, não, a partir de hoje a gente vai adorar Maria. Não foi assim, foi devagar, meus irmãos. Estão entendendo? Quando eu falei da profecia, da revelação, isso nos aproxima porque a gente é cristão. E brasileiro gosta dessas coisas.
Pode ver, quando eu falei da prosperidade, a gente olha assim e fala, está errado, mas está muito errado dessas coisas. Quando a gente vai por causa disso. Eu não estou dizendo que Deus não possa se revelar, que Deus não possa curar, que Deus... Não é isso. Não é isso. Estou falando que há características dessa igreja, que fazem dessa igreja ser o quê? Igrejas verdadeiras e que se mantêm como verdadeiras. Porque muitas verdadeiras, elas se tornam falsas ao longo do caminho. Entendeu? Qual que é a questão aqui? Que ele vai comentar? Ficou claro? Deu para elucidar bem? Pastor Rai, até citando, acho que uma das pregações que você fez no domingo, estava falando sobre isso, né? Igreja que começa bem e termina mal. E isso acontece, inclusive, na nossa vida, né, Beatriz? Muitas vezes a gente vem com o primeiro amor, né? E depois acomoda, porque tem tanta gente que é hipócrita, também vou ser hipócrita. E aí a gente começa. Perceba, a gente tem que fazer essa correção todo dia, meus irmãos. E pedir a misericórdia. E se em uma área da nossa vida a gente começa a cair, a gente tem que pedir ajuda. O pastor, para a igreja. Porque lembra quando o Senhor vai à igreja de Éfeso? O que eu tenho com vocês é que vocês abandonaram o primeiro amor. Lembra de onde caístes. Percebam que o texto sagrado só mostra o seguinte, não importa qual foi a queda. Se houve queda, eu quero te dar a restauração. É lindo isso, né? Percebam, a mensagem é o seguinte, não é porque você foi decepcionado com o pastor, você entrou na igreja doente, veio uma perseguição, o anticristo, um novo imperador, na política, não importa, perdeu o primeiro amor, é queda. Mas é porque eu passei por um divórcio, eu passei por um namoro traumático, eu fui traído, o pastor me roubou, a irmã lá me... né? Tá, perdeu o primeiro amor? Então, há uma emergência. Qual é a emergência? Volta para ele. Porque não importa a razão pela qual nós perdemos, uma coisa é, perdemos. O desejo de Deus é o quê? É nos restaurar. E a mensagem de Jesus para a igreja de Éfeso é, volta, filho, volta, que eu quero você lá. Então, essa é a história da nossa vida, Beatriz. Por isso que a gente precisa da igreja, você entende, filha? Filha, hoje, né, nossa igreja é uma igreja batista independente, mas eu não vejo a hora de Deus nos dar uma clareza muito lúcida, que caminho tomar, porque a igreja não é minha, entendeu? Eu vou partir, vou deixar essa igreja para a posteridade, e eu quero deixá-la da melhor forma, e eu sinto tanta falta de uma convenção, de mais igrejas, sabe? Vocês podem ver, mesmo não estando numa convenção, eu levo vocês, alunos e a nossa igreja, sempre a teologias boas, pastores bons, dizendo, olha, eu não sou a única voz autoritativa. Temos esse, temos aquele, aprenda com aquele. Por quê? Porque tudo nisso nos fortalece, Beatriz. Muitas vezes viver em convenções dá um trabalho, mas é melhor. Há uma frase que ela é muito linda, que representa tanto a vida da igreja quanto uma união maior, que é o seguinte, que sozinhos chegamos mais rápidos, mas juntos vamos mais longe. Pode ver, a gente está aprendendo aqui com os históricos. Estou lendo Lutero para vocês, estou lendo Calvino para vocês, estou lendo Gruden para vocês, estou lendo, né? Ou seja, a gente está aprendendo com os irmãos, porque eu quero ir mais longe. Onde eles chegaram, eu quero ir também. E perceba o quanto é importante a gente estar vivendo igreja e está vivendo irmandade, né? Entendeu? Irmandade. Então, eu procuro ter sempre pastores que sejam as minhas referências. Esses dias mesmo eu conversava com meu filho, ele me mostrava um vídeo de um pastor, eu falei, filho, esse daqui é uma referência para o papai. Eu sigo ele, ó. Esse homem é uma referência para mim. E aí, pastor, e aí que alguns, quando deixam de ser referência para mim, eu tiro, tudo bem. Porque, de repente, eu não serve mais, pastor, e aí? Não, porque, de repente, ou eu amadureci, ou quem sabe aquele pastor, por exemplo, ele se enveredou para um caminho que eu não concordo. Então, para que eu vou ficar brigando com ele? Deixa ele seguir o caminho dele. Né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, tudo bem, ele não serve mais como minha referência. Mas, enquanto eu pude aprender com ele, foi ótimo. E eu procuro ser muito grato a todos aqueles que um dia abençoaram a minha vida, sabe, filha? Porque uma coisa que eu tenho notado na igreja de Jesus hoje, as pessoas elas precisam criar os seus movimentos, elas precisam se emancipar das suas histórias. E eu acho que isso é muito ruim.
Por exemplo, Beatriz, eu sou eternamente grato ao pastor que me batizou. O pastor que me batizou, que foi meu primeiro pastor, ele foi o meu pai. Você não imagina o quanto eu sou grato por aquele homem, ele já descansa em Deus. Só para vocês terem uma ideia, recentemente, já tem algum tempo, eu sonhei com ele e chorava ao abraçá-lo. Entendeu? Eu sou eternamente grato à igreja que eu me converti, ao pastor que eu tive, à mentoria que ele me fez, ao pastorado. Eu não quero me emancipar. Agora, se você me perguntar se concordava com tudo com ele, claro que não, meus irmãos. Nem minha esposa concorda com tudo que eu penso. Começa por aí. Nós somos seres distintos, entendeu? Mas é viver em harmonia. É sermos pessoas aonde a gente saiba caminhar. Como andarão dois juntos se não estão de comum acordo? Até na hora de não caminharmos mais, temos que ser cristãos. Ó, não dá mais para a gente caminhar junto. Tudo bem. Ah, pastor, não, nenhum problema. Só andam dois juntos se estão de comum acordo. Eu tenho um respeito muito grande por muitas igrejas, não caminho com muitas igrejas. Por quê? Porque esse é o caminho deles, mas eu posso aprender com eles, entendeu? Então, irmãos, para a gente finalizar aqui, para a gente concluir, né, esse assunto, eu vou fechar para não ficar muito longa, né, a nossa aula aqui. E a gente vai para o último bloco de 20 minutos e a gente vai fechar. Agora, nesse último bloco, percebam, eu vou entrar em alguns assuntos bem delicados. Porque, olha só, irmãos, deixa eu falar aqui. Eu falei bastante da Igreja Católica, não falei? Vamos lá. A Igreja Católica de hoje é igual à Igreja medieval? Não. Mudou muita coisa? Sim, hoje eles estão mais liberal, né? Sim, eles estão mais liberal, mas, assim, ao mesmo tempo, os movimentos católicos, ao longo dos séculos, surgiram outros movimentos também? Surgiram. Outros grupos? Temos os movimentos carismáticos? Temos. E aí? Eles são bem parecidos conosco? São. Vamos lá, ó, aonde eu estou querendo chegar? Preparando vocês. O protestantismo nasce com Lutero, depois vem Calvino, vem as igrejas protestantes. Nasce um movimento liberal dentro da igreja protestante? Teologias liberais? Nasce. Peraí, pastor, então o senhor agora falou que o catolicismo mudou bastante do catolicismo medieval para o catolicismo contemporâneo, e o protestantismo também mudou bastante daquilo, nem todos os segmentos, tá, mas mudou bastante daquilo que Lutero e Calvino tinham gerado, e surgem os liberais, surgem os teólogos que negam a Bíblia. Percebam, olha aí, ó, que diferença temos tido. Estão entendendo? O catolicismo, ele nasce, ele se envereda pelos erros, vem a reforma protestante. A reforma protestante foi um tiro no pé para o catolicismo, porque eles tiveram que repensar. Eles tiveram que repensar onde estavam errando. Mas pode ver que nunca mais teve cruzada. Não dá para você ficar mandando matar em nome de Cristo. Percebam? E graças a Deus por isso. Então, o que acontece? O catolicismo, só para vocês terem uma ideia, para a gente fechar esse bloco, o catolicismo hoje americano, meus irmãos, é muito diferente do catolicismo brasileiro, sabia? O catolicismo americano, eles são muito mais piedosos do que o catolicismo brasileiro. São mais sérios, são mais estudados, estudam mais a Bíblia, estudam a tradição, estão presos à tradição, têm os seus sacramentos, têm os seus ídolos, têm os seus erros teológicos, mas eles são bem diferentes do protestante brasileiro, ou melhor, do católico brasileiro. E vamos lá, e o católico ortodoxo grego e russo? É muito diferente, sempre foi muito diferente do catolicismo romano? Também. Só para vocês terem uma ideia, a questão iconoclasta, a controvérsia iconoclasta, ela nasce numa discussão entre o catolicismo ortodoxo, que ficava lá em Constantinopla, contra o catolicismo romano. Ali por volta do século IX, os líderes ortodoxos quebraram os ídolos. Isso é chamado de controvérsia iconoclasta.
foi um racha com a Igreja Católica. Então, se você vai hoje numa igreja ortodoxa russa ou grega, eles têm lá a figura de Jesus, têm a figura dos apóstolos, mas eles não adoram. Talvez você não saiba disso porque a gente está muito distante e a gente não tem nada a ver com a cultura ortodoxa russa ou grega. Mas a Igreja Católica Ortodoxa, eles têm, vamos dizer assim, um posicionamento muito contra a Igreja Católica Romana. Só para vocês terem uma ideia, na Igreja Ortodoxa Grega, eles não têm o Papa. O líder do catolicismo ortodoxo grego é o patriarca, que é eleito esporadicamente. E o padre católico ortodoxo grego e russo, eles casam. Interessante, não? Muita coisa a gente não sabe porque a gente está aqui. Nós somos ocidentais influenciados pelo catolicismo romano. Mas por que eu estou falando tudo isso? O próprio ortodoxismo grego, católico ortodoxo grego e russo, em 1054 houve a grande separação da Igreja Católica Romana com a ortodoxa grega, que eles tentaram se reconciliar agora com João Paulo II, algumas décadas atrás, mas até hoje eles conversam, mas eles não estão unidos. Para vocês terem uma ideia, com João Paulo II, a Igreja Católica Apostólica Romana, eles tinham alguns utensílios importantíssimos da Igreja grega, que em uma das cruzadas eles se apropriaram, se não me salvo engano, a segunda cruzada ou a terceira cruzada, eles se apropriaram desses utensílios dos grandes líderes da Igreja Ortodoxa Russa, que só devolveram agora, quase 1000 anos, de Basílio de Gregório de Nice e do outro Gregório, e, se não me engano, de Crisóstomo também, que eram relíquias importantes para o ortodoxo grego, que nenhuma das cruzadas, como a cruzada veneziana, como saiu essa cruzada, eles foram para Jerusalém, depois eles invadem ali Constantinopla e saqueiam até os utensílios sagrados dos ortodoxos, e ficam com isso durante quase 1000 anos, meus irmãos. Vocês verem a briga, como eles também têm brigas. Mas por que eu estou falando tudo isso? Quando a gente vê a prática dos ortodoxos russos, é muito diferente dos católicos romanos e dos ortodoxos gregos. Então, olha só que interessante. Por que eu estou falando tudo isso? Tem muita coisa que a gente não sabe. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu estou querendo mostrar aquilo que eu falei no primeiro módulo. Muitas vezes, ao longo dos séculos, houve algumas mudanças também. Não estou falando com isso, irmãos, e estou legitimando aqui o catolicismo ortodoxo grego e nem o russo, não. Eles têm, sim, práticas heréticas, somos contra, não compactuamos. Mas tem coisas que aconteceram ao longo desses 1000 e poucos anos, que é muito curioso, que vale a pena o nosso estudo, o nosso debate, para a gente entender o que é uma igreja verdadeira e o que não é uma igreja verdadeira. Tá bom? Vamos para o último bloco, eu vou tentar concluir fazendo aqui um debate mais prático, tá bom? Fechado? Vamos alguns minutinhos, que você vê, a gente entra num assunto, vai para outro assunto, né? Vou parar aqui a gravação e a gente vai para o último bloco. Tá bom? Tem alguma pergunta? Podemos parar? Então tá.